Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você neste momento que decidiu assistir a este áudio-vídeo. Que o Espírito Santo do Senhor faça parte de tua vida e esteja em todos os momentos com você, lhe acompanhando, lhe fortalecendo e lhe orientando pelas caminhadas da vida. Neste áudio-vídeo, eu estarei comentando a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre de 2022, cujo tema geral é a supremacia das Escrituras, e a lição é a leitura da Bíblia e a educação cristã. E para iniciarmos, convido-lhe, você que vai ouvir, a uma oração para pedir ao nosso Deus que Ele seja o orientador do que vamos falar aqui. Que Deus abençoe. Senhor, meu Deus e maravilhoso Pai, iniciaremos aqui, meu Deus, a comentar a lição de número 13 e queremos pedir que o Seu Espírito Santo esteja conosco, Senhor Deus, que o que será comentado aqui não parta do nosso eu pessoal, mas que seja direcionado pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Várias pessoas estarão ouvindo esta lição e nós pedimos a sua direção de conhecimento e de ação nessas explicações, para que pessoas possam sair com mais conhecimento da Tua Palavra, que a Tua Palavra surta efeito no coração das pessoas, para que se tornem ainda melhores servos de Ti, Senhor Deus. Esteja conosco, abençoe grandemente a cada pessoa que puder ouvir esse áudio-vídeo, que traga mais compreensão, que consiga compreender ainda mais a Tua Palavra, que quando pegar a Bíblia para estudar sobre a Tua Palavra, que o Espírito Santo venha ali clarear a visão, que venha conseguir compreender as palavras, o sentido do que está lendo, Pai, para que a leitura não fique apenas superficial, mas com um ensinamento mais profundo, com um aprendizado mais profundo, que isso faça aumentar a quantidade de discípulos Teu aqui na terra, Pai. Precisamos levar a Tua Palavra, e para levar a Tua Palavra necessitamos de orientação, de sabedoria e da força do Teu Espírito conosco, Senhor Deus. É o que a gente pede e agradece em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, dando início, eu gostaria de pedir para você que vai assistir, que começou a assistir, caso você não tenha a lição, que é a lição do primeiro trimestre de 2022, e vamos aqui na lição 13, a última, que você pegue sua Bíblia e abra em 1 Timóteo, capítulo 4. Hoje, a nossa leitura bíblica em classe é dos versículos 6 ao versículo 16. E que você faça a leitura aí da leitura bíblica em classe, porque eu não vou estar lendo ela aqui para que o vídeo não fique tão grande. Você dá um pause aí, pegue sua Bíblia e volta para nós dar a continuidade aqui. O nosso texto áureo, ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A verdade prática diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Olha que mensagem bacana. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Nosso texto áureo, né? Que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Bom, vamos lá. Até que eu vá. Se ele está escrevendo para Timóteo, então ele não está junto com Timóteo. Ele está numa localidade e Timóteo em outra. E ele está escrevendo, e quando ele fala até que eu vá, significa o seguinte: persiste em ler o que? A Escritura Sagrada, exortar a comunidade, a igreja, e ensinar as coisas que Paulo tem ensinado ele, porque ele era discípulo de Paulo, até que eu vá, porque ele está em outro lugar, possivelmente na Macedônia, e de lá escrevendo
para Timóteo. Nosso objetivo nessa lição é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino-aprendizagem para a Bíblia, para a vida. Como praticar a palavra de Deus sem antes compreendê-la? Por isso, mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras, porque ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para nos instruir em toda justiça. Nós vemos isso em 2 Timóteo 3,16. Então, vamos lá. A nossa introdução aqui na lição, ela diz: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. E a fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada. A fonte, ou seja, todas as coisas que vêm sendo ensinadas e escritas na revista, vêm da Bíblia. Não vêm de livros particulares não inspirados, mas vêm das Escrituras Sagradas, a qual é a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula quanto fora dela. Então, no ponto 1 dessa nossa primeira parte aqui, que é sempre o nosso estudo normalmente dividido em 3 partes, e cada parte com 2 ou 3 subtópicos, o ponto 1 é a Bíblia é o livro, texto da escola dominical. E logo o primeiro pontinho desse primeiro título temos o currículo adotado. A escola dominical ela é por excelência um ensino bíblico. É coisas que vêm da Bíblia. Coisas que estão na Bíblia são ensinadas. Os assuntos sempre serão temas bíblicos. E a base para seus ensinos é a Bíblia, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Claro que muitas vezes vai ser necessário, para aprendizado, buscar outros livros, mas que vão apenas complementar o assunto-chave, o ensinamento-chave que está na Bíblia. Fazendo a leitura aqui dessa primeira parte, a escola dominical é por excelência ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas, ou seja, de coisas que é aprendido na Bíblia. A Bíblia é o livro base para todo o ensino-aprendizagem. E o reforço disso está lá em João 5,39. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus. Olha que importante isso aqui. O currículo da escola dominical ele preserva a autoridade suprema da palavra de Deus. Ele não vem com um currículo de ensinamentos que estão fora das Escrituras, porque isso seria muitíssimo perigoso. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e formação do caráter cristão. Uma referência para isso seria Salmo 119 e 105. O conteúdo da revista, expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus. A palavra ortodoxia quer dizer o seguinte, que aquilo que não se desvia da verdade, que é ortodoxo, que mantém a linha reta. Contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias, aquilo que combate as heresias. O antídoto é o combatente. A vacina é um antídoto da doença. Ter um ensino sistemático da palavra de Deus, uma vez por semana, como escola bíblica, às vezes ela perde o sentido de ser chamada escola dominical, porque dominical ela tem que ser no domingo. Na verdade, às vezes muitas igrejas optam por fazer em outro dia da semana, devido à sua localidade, o contexto regional de onde essa igreja está instalada. Mas então, independente desse nome ser apropriado ou não, escola dominical,
porque ela deixaria de ser uma escola dominical quando ela é ensinada fora do domingo. Mas o alvo é a importância disso, de se ter um estudo sistemático, uma vez por semana no mínimo, fora o culto de ensino, para que haja um alicerce. Igrejas que não têm um estudo sistemático da palavra de Deus, em geral, a grande maioria de seus membros, eles não ficam alicerçados na palavra de Deus. Eles não ficam bem preparados para conseguir compreender minuciosamente as coisas que lhes são ensinadas. Às vezes não conseguem passar concisamente para o outro aquilo que ele crê. Ele crê, mas não consegue explicar direito para o outro por que ele crê, porque ele não recebe ensino detalhado. Então o ensino é muito bom, há uma diferença muito grande de conhecimento, e conhecimento ajuda a fortalecer a fé, e há uma diferença muito grande de conhecimento entre o crente que participa da escola dominical para o crente que não participa. Essa participação, independente dela ser presencial ou de ser como você está ouvindo agora. Mas há a importância muito grande de estar presente lá no dia que a aula acontece na escola, porque pode-se ter uma interação com vários tipos de questões que são perguntadas e respondidas ali, e que às vezes num momento desse aqui, ela não é respondida. Porque aqui nós estamos diretamente, sem ninguém fazendo pergunta, a gente olha, estuda, acha as coisas que a gente enxerga nesse momento como importante para comentar, mas poderia surgir perguntas no contexto lá junto com as pessoas, que não vai surgir aqui e que poderia ser excelente para aprendizado. É importante, então, a união dos irmãos e a congregação no dia lá, na reunião, para que ocorra a escola dominical, para que o crente se alicerce, para que com o passar do tempo ele conheça detidamente de Gênesis a Apocalipse, ele consiga entender todo o processo da redenção preparado por Deus para nós seres humanos. É vantajoso, é muito bom, e eu indico para você, meu irmão, que está assistindo, vá para a escola dominical, vá aprender, vá ajudar, contribuir lá, faça a sua pergunta, faça que as dúvidas que você tem, você retire elas lá, explane elas lá. É muito bom, é fortalecedor. Então agora nós vamos para o ponto 2. Aqui no ponto 2, nós temos o título de A Prática Pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical ela terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos, que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Meus irmãos, veja bem, o que adiantaria a pessoa ir anos e anos e anos para aprender e não aprender? Apenas ser alguém mecânico, alguém que entra pela porta todo dia lá na igreja, senta no banco, ouve, mas quando ele sai, ele foi apenas um ouvinte sem absorver aprendizado. Se você perguntar alguma coisa depois do que foi passado, ele não conseguir falar. Na própria interação que acontece, a grande maioria não interagem. E às vezes o professor se pergunta, a falta de interação, por que ocorre? Não conseguiu aprender, quando às vezes é feita uma pergunta e ninguém quase responde? Ou é timidez?
Então nós precisamos trabalhar isso. E então, hoje, por exemplo, porque o nosso assunto aqui é a importância de se ler as Escrituras, a importância da educação cristã em relação, por exemplo, à educação celular, onde o aluno vai na escola da primeira série até o terceiro ano lá do ensino básico, do ensino médio. Hoje eu quero fazer uma demonstração aqui do que é ler e compreender. E vou utilizar como referência a nossa leitura bíblica em classe. Então, para você que está assistindo, que não tem a revista, eu repito, pegue sua Bíblia, abra na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 6 a 16, porque nós vamos discorrer um pouquinho sobre o que está escrito aqui, porque às vezes você pode chegar e em 1 minuto e pouco ler 1 Timóteo 4, versículos 6 a 16. Ler é uma coisa, compreender o que está escrito é outra, e eu vou tentar fazer aqui uma pequena demonstração para que isso sirva para você, toda vez que for ler a sua Sagrada Escritura, você fala, poxa, e aí? Eu compreendi ou não compreendi? E se você ficar na dúvida de não ter compreendido, aí você vai correr para aprender como compreender. Então vamos lá. 1 Timóteo 4, versículos de 6 a 16. Nosso texto áureo traz, o capítulo 4 de 1 Timóteo, mas essa carta completa, ela é uma instrução ao jovem pastor Timóteo, de como ele deveria instruir a igreja de Éfeso. Porque quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo está lá em Éfeso. Éfeso era uma cidade gigante. E era uma cidade muito acostumada com outros deuses. Inclusive, a principal dos seus deuses estranhos era Diana. Era um povo acostumado na idolatria. E Timóteo ia ter ali muito trabalho ali. Nessas cartas ele dá instruções sobre falsos mestres, lideranças, com o papel da liderança na igreja, o papel das mulheres no culto, o papel dos homens no culto e várias outras instruções. Mas nosso assunto é a importância da leitura bíblica e a educação cristã, que é o tema da lição de hoje. E para mostrar como é importante estar familiarizado com o que se lê, vou dar uma destrinchada aqui brevemente da nossa leitura bíblica em classe, que são apenas esse destrinchar desses 12 versículos, é para que a gente possa ver como que um texto pode conter tanta coisa expressa e que às vezes passamos despercebidos ao ler. O alvo é mostrar o quanto é importante ler e compreender o que se lê. Mas é importante ficar claro que as cartas de Timóteo e Tito, elas são chamadas de cartas pastorais, devido ao caráter de instrução. Ele escreve ela para pastores. E apesar de ser carta pastoral e dirigida a pastores, qualquer cristão pode se beneficiar desses ensinamentos. Afinal, o alvo final são todos os cristãos. Ele escreve para os pastores como os pastores deveriam agir com cada crente, para serem corretamente ensinados. Naquela época havia, como eu falei, falsos mestres e falsos ensinadores. E Paulo mesmo, ele comenta isso logo nos versículos de 1 a 5, os primeiros versículos. E ele foca em especial em 2 ensinos falsos ou 2 doutrinas apóstatas. Porque quando você observa os versículos 6 a 16, o versículo 6 vai falar sobre algo. Esse algo está para trás, que é o que está do versículo 1 ao versículo 5. E o que era isso? Era o celibato obrigatório. A pessoa abster-se do casamento obrigatoriamente, coisa que a Igreja Católica pratica até hoje. E o jejum obrigatório. Eles ensinavam a abstinência de certos alimentos que ele mesmo fala que o Senhor Deus tinha preparado para os seus. Nós vemos essas coisas nos versículos de 1 a 5 do capítulo 4 mesmo, que é o capítulo da nossa leitura bíblica em classe. E Paulo traz orientações gerais. Então vamos lá, leitura bíblica em classe aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Nos versos 6 a 7, Paulo afirma que Timóteo deveria expor a sã doutrina. Nos versos 7 a 10, Paulo incita
Timóteo a viver uma vida de piedade. E nos versos de 11 a 13, Paulo conclama Timóteo a dedicar intensamente ao pastorado. Intensamente. E nos versos de 14 a 16, ele deveria cuidar da própria vida, da sua saúde, da vida espiritual e da doutrina para a sua salvação e também da salvação dos seus ouvintes. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada ponto. Fidelidade e diligência no ministério. Olha o que ele fala no versículo 6, né? Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina de que tens seguido. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Timóteo, ele era um crente de berço. Sua mãe era crente. Ele passou informações e ele foi discípulo de Paulo. E quando ele fala, propondo estas coisas aos irmãos, são as coisas que ele já tinha escrito ali do versículo 1 ao versículo 5, porque nós estamos estudando do versículo 6 ao 16. E lá no versículo de 1 a 5 está o quê? Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Olha bem, alguns apostatarão da fé e desviarão da fé, né? E vão dar ouvidos ao que? Espíritos enganadores e ao que mais? Doutrinas de demônios. E lá no versículo 2 ele diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Mentirosos, isso é um perigo. Pessoa mentirosa é o maior perigo que existe. Tendo cauterizado a sua própria consciência. A pessoa começa a contar uma mentira e com o passar dos anos, ele faz tanto tempo contando aquilo automaticamente que para ele próprio, ele esquece que é uma mentira e fica tendo como se fosse uma verdade, está cauterizada. No versículo 3 ele diz, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo, ele estava habilitado para isso, pois ele foi discipulado por Paulo, ele aprendera com o mestre, e por isso Paulo está nessa carta dando autoridade para ele cuidar da igreja lá. No versículo 7, ele diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Fábulas profanas? O que é fábulas profanas? São ensinamentos que aconteciam naquela época, retirados de escritos apócrifos, ensinamentos de grupo agnóstico. Se você não sabe o que é agnóstico, faz pesquisa para você compreender. Genealogias de anjos. Por exemplo, se você ler o livro apócrifo de Enoque, você vai ver lá coisas que batem totalmente contra o que nós conhecemos, o que nos é ensinado dentro das escrituras não apócrifas, das escrituras sagradas. Todos esses ensinos que eram transmitidos aos irmãos em Éfeso, o apóstolo Paulo chama de fábulas profanas. Profanar significa tratar com irreverência, tratar com desrespeito aquilo que é santo, aquilo que é de Deus. Porque a palavra de Deus é santa. Reverência é respeito, irreverência é desrespeito. Profano é ofender, é afrontar, é macular aquilo que é sagrado. Fábulas profanas significa histórias que desrespeitavam a verdadeira história de Deus. Ensinos que desrespeitavam a palavra de Deus. É isso que ele quer dizer no versículo 7, quando ele fala, mas rejeita as fábulas profanas. E lá no texto original em grego, ainda está assim o restinho desse versículo. E de velhas caducas. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. As Bíblias mais atuais tiraram o caduca e deixam só... Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. O que ele quer dizer com velhas caduca? Na verdade, vamos dizer que Paulo, o que eu poderia falar aqui sem ofender e sem pecar? Eu vou tentar dar um exemplo. Quem estiver assistindo não pensa que é o meu modo de ver as coisas ou que todo mundo é assim, não. Mas você que está assistindo já viu, por exemplo, aquele grupo de pessoas já idosos, aposentados e que sentam juntos para começar a contar as coisas e aí vão contando coisas
que realmente são verdade, mas nisso entra também aquelas histórias que não tem nada a ver com o verdadeiro, mas que muitos até pensam que é verdade, ou que ninguém dá ouvido para aquilo, ouvido no sentido de aprender e colocar em prática. É esse o sentido que ele quer dizer, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caduca. Histórias que ninguém precisa aprender e ter como verdadeiras. Esse é o sentido. Nós vemos também, e exercita-te a ti mesmo em piedade, ainda no versículo 7. Exercitar-se em piedade o exercício da prática do viver o Evangelho faz com que o ser humano tenha uma vida em piedade, uma vida de amor ao próximo, uma vida verdadeira, semelhante à do Filho de Deus. Porque enquanto não fores imitador de Cristo, ainda precisa melhorar como cristão. Como devemos então entender esse sentido de piedade aqui? E tudo tem a ver com o contexto. Se nós voltamos no capítulo anterior, no capítulo 3, lá no versículo 16, vemos que Paulo define piedade como sendo o Evangelho. Ele fala assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O Evangelho é a piedade. Quando ele fala, exercita-te a ti mesmo em piedade, exercita-te no Evangelho, aprenda e viva. É esse o sentido da palavra aqui. No versículo 8, Paulo mostra 2 bons motivos para Timóteo se dedicar à piedade. Ele fala assim no versículo 8, porque o exercício corporal, ou seja, o exercício do corpo, pouco aproveita. Olha, ele não está falando que não fazer exercício não aproveita nada, tá? Porque de repente alguém que faz exercício, mas não gosta, vai falar, opa, olha, não precisa fazer, pouco aproveitam. Mas a piedade, e vou traduzir piedade aqui por evangelho, tá? A vida em Cristo, e evangelho eu vou traduzir pela vida em Cristo. Mas a piedade, ou seja, a vida em Cristo para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Porque há promessas para quem é cristão aqui nessa vida, para quem serve a Deus nessa vida, e há promessas ainda maior daquilo que há de vir, que é a vida eterna. Se nós voltarmos lá em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver lá nos 10 mandamentos, honra a teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias que o Senhor teu Deus te dá na terra. Isso é uma promessa. É uma promessa para quando? Para essa vida. Mas nós também vemos que há um novo céu e uma nova terra onde os salvos habitarão, que é promessa para que há de vir. O exercício corporal por pouco aproveita. O que ele quer dizer com isso? Eu vou simplificar. Vamos supor que você é alguém que faça exercícios físicos para se dar bem. Maravilha, muito bom. Mas isso não vai fazer você viver 200 ou 300 anos, ou seja, você vai viver um pouco melhor, sim, fisicamente aqui nessa terra, mas você vai aproveitar pouco porque essa vida passa rápido. Já viver em Cristo vai te dar coisas boas nessa vida. Não estou falando que você não vai ter sofrimento, tá? No mundo tereis aflições. Cristo diz isso. E outra coisa, quero aproveitar esse momento aqui para também deixar claro uma coisa. Se você já ouviu aquelas pessoas falar que para se resolver tudo basta a fé, leia completamente então a carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e você vai ver mais para frente que Timóteo é um homem doente. Timóteo é um homem doente e não é um homem sem fé. E o apóstolo Paulo não é um homem sem fé. Então, se você vê pessoas que falam que tudo se resolve, que basta a fé, você pode pensar e perguntar, mesmo, se tudo se resolve com a fé, por que o apóstolo Paulo tinha fé e não curou Timóteo? E Timóteo também era um homem de Deus, senão Paulo não tinha colocado ele para dirigir a igreja e era doente. Milagres existem e a fé é essencial, mas Deus cura quando Ele quer e por algum motivo Ele não curou Timóteo. Mas Timóteo era homem de Deus. Se você também olhar lá atrás, quando Eliseu estava doente no leito de morte para morrer, e era um homem de fé, quem duvida disso? Alguém chega para visitar ele e ele lança uma profecia para essa pessoa e a profecia acontece. Lá doente para morrer, cuja doença foi a que matou ele. Ele estava doente, Deus estava com ele, ele lança uma profecia, a profecia se cumpre e ele morre doente. Então, isso serve para a pessoa conseguir compreender que fiéis também ficam doentes e morrem
de doenças. Vamos lá. E também da vida que há de vir, né, que ele falou, exercício corporal pouco aproveita, a piedade, ao contrário, tem promessas de vida presente. Acabei de explicar isso. E também da que há de vir. O sentido disso aqui é que nós devemos exercitar a nossa alma em nossa fé, nossa vida de oração, exercitar nossa plena comunhão com Deus para não atrofiar. Se você para de se relacionar com Deus, você vai esfriando, você vai ficando distante. Corre o risco de você começar a querer resolver todos os seus problemas. Se você tem dinheiro, com dinheiro acontece com muito, e a hora que o problema chega de verdade, ele não está acostumado a depender de Deus. Temos que estar exercitando o nosso dia a dia com Deus. E eu digo para vocês, meus irmãos, a principal coisa é você se familiarizar a conversar com Deus. Todos os dias, várias vezes por dia, conversa com o Pai. Ele é Pai. Ele ouve o filho dedicado, o filho fiel. Quando você se habitua a conversar com Deus em oração, a oração não se torna mais algo complicado, que você às vezes não consegue pensar assim, eu não sei orar. Não, você sabe. Pensa no teu Pai terrestre, você sabe conversar com Ele e falar o que você deseja com Ele. A mesma coisa é com o nosso Pai Celestial, com uma diferença, que o nosso Pai Celestial já sabe o que você vai falar antes de você falar e sabe como o seu coração está verdadeiramente. Então, o exercício da nossa vida cristã, da nossa comunhão com Deus. Quem não ora, crente que não ora, ele está muito longe da presença divina ainda. Ele ainda não aprendeu o que é estar familiarizado com Deus. Vamos lá. Versículo 9. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. O verso 9 é chamar a atenção para Timóteo, reforçando que esta palavra, ou seja, que esse ensino que ele está passando para Timóteo é fiel e digno de toda aceitação, para ele não esquecer. Tipo assim, Timóteo, não joga fora essa carta, não deixa para lá as palavras que eu estou te falando, presta muita atenção nela, porque essa palavra é fiel e é digna de toda aceitação, de você aceitar o que eu estou lhe falando e de você viver isso que eu estou lhe ensinando e colocar em prática. É isto. E o verso 10? Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Epa! Muitas pessoas poderiam pegar esse trechinho agora, o versículo 10, e falar, olha, então Deus não vai salvar só os fiéis, porque aqui diz que Ele é Salvador de todos os homens, e principalmente dos fiéis, mas é de todos. Calma aí. Ele diz aqui, esperamos no Deus vivo. Vamos lembrar, Timóteo está em Éfeso, onde tem Deus morto, como Diana, né? E os Éfesos, o pessoal de lá, eles não achavam isso, né? Que ela fosse uma deusa morta, mas eles tinham uma estátua, né? Para adorar. Mas é isso que Paulo sabe, né? O único Deus que é vivo é o nosso Deus. Qualquer outro é, infelizmente, falta de conhecimento do Deus vivo que fazem pessoas adorar outras coisas. Quando ele fala Salvador de todos os homens, é qual sentido? É no sentido referente aos não fiéis, significa livramento. Pense, se você que está me ouvindo agora, antes você seja cristão agora e antes de ser cristão, em algum momento na sua vida, você já percebeu Deus te dar um livramento? A maioria das pessoas que eram curadas por Cristo partiu embora, não estavam nem aí com Cristo. Ou seja, não tem a ver com a salvação para a vida eterna, quando ele está falando aqui, Salvador de todos os homens, mas de livramentos. No decorrer da vida, os ímpios muitas vezes eles têm livramento de Deus, e é nesse sentido que Paulo está falando, no mesmo sentido que Deus manda chuva, por exemplo, para ímpios e fiéis. Ele não separa, não cai uma chuva na casa ou na terra do fiel e do lado ímpio que tem uma terra não vai chover. Não, a chuva Deus manda para todos, o sol Deus manda para todos e manda livramentos no dia a dia, conforme as decisões dele, para todo mundo. Agora, a vida eterna é para os fiéis. Porque se caso Paulo aqui estivesse querendo dizer que realmente Deus vai salvar todo mundo, aí o próprio Paulo entraria em contradição, porque em outras partes ele vai estar falando que o destino do ímpio é terrível, conforme está nas Escrituras. Versículo 11. Manda essas coisas e ensina-as. Olha, aqui Paulo reforça para Timóteo levar esses conhecimentos e ensiná-los aos irmãos.
desde o versículo 1, né? Qual o conhecimento? Tudo que ele vem falando desde o versículo 1 lá, da apostasia, do celibato obrigatório, das fábulas profanas, enfim, das doutrinas de demônios. Então, que é para ele levar isso e ensinar, para eles ficarem firmes na verdade. No versículo 12, ele fala: ninguém despreze tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Desprezar sua mocidade? Como assim ninguém despreza sua mocidade? Aqui tem a ver um pouco com o contexto cultural. Naquela época, presbíteros, os líderes da igreja, a maioria eram anciãos, eram pessoas já de cabelo branco. E Paulo não, por isso que no começo eu falo um jovem pastor. Paulo ainda era jovem. Não estou falando aqui de um jovem assim de 18, 19, 20 anos, não. A Bíblia não dá um relato assim da idade correta dele, mas os estudiosos baseiam entre 25 e 35 anos, possivelmente aí de 28 a 35 anos, eu creio que não 40, menos de 40. Então, para que ele não fosse desprezado quando chegasse aquele jovem, né, bem mais novo que todos os outros líderes, e as pessoas, esse cara aí não tem idade para isso ainda não, tal. Paulo, que conhecia ele, sabia que ele estava preparado e sabia o homem fiel que ele era, aí ele chega e fala, sê o exemplo dos fiéis na palavra. O que quer dizer isso na palavra? No modo de falar, no comportamento ao falar, não vir com jargões, com palavras escandalosas, com palavras erradas. No trato, no procedimento com as pessoas, como que você vai tratar as pessoas. No amor pelas pessoas, na dedicação sincera pelo próximo, para as pessoas olharem e ver nele alguém que amava realmente o próximo. Alguém que você vê pelas atitudes deles que ele tem amor com o próximo, que ele não olha como se ele estivesse lá em cima e o outro lá embaixo. No espírito, as marcas do espírito devem estar visíveis no dia dele, entre elas a mansidão. Na fé, que sua fé se torne conhecida de todos em duas palavras diferentes, sem duas palavras diferentes, que realmente esteja uma fé firme, pautada na verdadeira palavra de Deus e não andar em retidão. Não aquele tipo de fé que hoje crê numa coisa, amanhã noutra, hoje desfaz aquilo que falou ontem e amanhã desfaz aquilo que falou hoje. Não, firme na fé. E na pureza, num agir de coração, reforçando lá atrás, onde ele diz que não seja de torpe ganância e outros ensinamentos que ele dá. Então ele está falando, o que ele quer dizer com isso? Fala, olha, se você imitar os outros anciões, se você imitar eles, você vai ser exemplo dos fiéis. E todo mundo vai te respeitar. É desse jeito. No dia a dia, porque infelizmente a grande verdade é essa, as pessoas, às vezes chega um pregador desconhecido, as pessoas olham para ele, e se por acaso ele parecer doentinho, fraquinho, meio estranho e tal, as pessoas já não botam fé. Infelizmente isso é uma verdade. O cristão que não deveria julgar pelo olhar, ainda faz isso. Mas às vezes muitos julgam pelo olhar, mas quando eles vê o exemplo daquela pessoa, quando eles vê o dia a dia, a palavra da pessoa, o trato da pessoa, o amor da pessoa, o Espírito de Deus agindo na pessoa, a fé da pessoa e a pureza da pessoa, ele muda o conceito. Aí ele enxerga, nossa, como eu pensava errado dessa pessoa. É assim. Então ele fala, quando ele fala, não despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, é nesse sentido, para que Timóteo não ficasse preocupado por ele ser mais novo e que ele imitando os fiéis líderes, as pessoas também iriam passar a respeitá-lo. Versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Ler as Escrituras, estudar ela todo dia, comer as Escrituras, como a gente diz normalmente, né? Para que ela fique familiarizada a ela. Exortar. O que é exortar?
É clamar ao arrependimento e conversão, é mostrar que tem que mudar isso aqui, exortar a se converter, a se arrepender, e após se converter, arrepender e haver conversão, trabalhar para a manutenção da fé, para não esfriar, para continuar 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, mantendo a fé. Lembra-se, não exercitar, esfria, atrofia e vai embora sem Deus. Então precisamos constantemente estar nos achegando a Deus. E ensinar tudo o que aprendeu, repassar o aprendizado, fazer discípulos de Cristo. Esse é o sentido do versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, porque Paulo ia voltar lá, tinha essa intenção de voltar lá. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Olha, não despreze o quê? O dom que há em ti. O dom de pastorar, o dom de ensinar, talvez o dom de mestre. Se desprezar, vou repetir de novo, atrofia. Se desprezar o que Deus dá, Ele pode retirar. Então, meu irmão, o que eu lhe digo? Se Deus lhe capacitou com um dom, use o dom. Deus não dá dom para ficar pendurado como diplomas na parede. Ele dá dom para que aquele servo utilize. E Ele pode retirar esse dom se Ele dá um dom e esse servo faz descaso das coisas que Deus dá. Dom que foi dado por quê? Por profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Isso mostra que houve, em algum momento, uma reunião com presbíteros, né? E que houve uma profecia de que ele deveria ser retirado para isso, para essa missão. E como foi? Não foi por unção, foi por imposição das mãos. Porque é esse o modelo do Novo Testamento. Não se torna alguém dentro da liderança de Cristo com unção de óleo, mas sim com imposição da mão, que significa transferência de poder. E foi isso que foi feito para eles. Houve uma profecia e os presbíteros oraram e fizeram a imposição de mão, para que ele também se tornasse um. Versículo 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Olha, medita em todas as coisas que te falei. É isso que ele, quando ele fala, medita essas coisas, medita em tudo isso aqui que eu estou te falando. Meditar é estudar, é analisar ponto a ponto. Ocupa-te nelas, é colocar em prática, ou seja, ser o exemplo e ensinar e vivenciar aquilo. Para quê? Para que o aproveitamento, ou seja, o resultado de colocar tudo isso em prática, seja manifesto a todas. As pessoas verão você como um exemplo, e aí todos te respeitarão. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Olha que bacana. Cuidar de ti mesmo é obedecer tudo o que Paulo falou, a manutenção da vida espiritual e material. Cuida de você primeiro, esteja bom, para com isso você também ensinar os outros. Como que você vai ensinar estando doente? Cuidar da doutrina, não permitir a entrada de falsa doutrina na igreja e combatê-la sempre. Cuidar da doutrina, zelar pela doutrina. Persevera nessas coisas. Ou seja, não se desvia do caminho de Deus. Persevera nessas coisas. Mantém isso até o fim. Lembremos o que está escrito lá em João. São João capítulo 11, versículo 25. Se eu não estou enganado. Aquele que permanecer fiel até o fim, mesmo que morra, viverá. Porque fazendo isso, te salvarás a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que bacana. A salvação, ela vem pelo ouvir. Ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. Mas para alguém ouvir, tem que alguém pregar. E essa é a nossa missão. Nós temos que levar a palavra de Deus. Um dia a pessoa é convertida e ele passa a amar a Deus e passa a ser família de Deus. E aí ele é discipulado, ou seja, ele vira aluno, ele aprende, e ao aprender ele também se torna professor. E agora ele começa a falar para as pessoas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O ouvir da palavra muda pessoas. Pessoas se convertem por ouvir.
Você que está ouvindo isso, até deixa um testemunho aí. Você já viu alguém que mudou apenas por ouvir? Porque muitas das vezes não muda por ouvir, muda por algo que acontece neles, um impacto absurdo e muda. Mas a grande maioria é o ouvir, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela penetra lá no fundo da alma da pessoa, aonde está a consciência dela, falando: eu estou cheio de pecado, eu estou cheio de problema e eu dependo desse Deus, sou dependente dele e preciso mudar. Quando o Espírito Santo convence, resolve convencer alguém, há essa conversão, as pessoas mudam. Mas as pessoas, para que Deus abra, para que Deus haja nele, ele tem que abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus, ele quer entrar na sua vida, mas ele não força a barra. Ele precisa que você abra a porta do seu coração para poder ele entrar. Então, resumindo, quantas mensagens, quanto aprendizado em 12 versículos. Mensagens estas que jamais seriam percebidas ou enxergadas em uma leitura superficial. Portanto, aprender a ler a Bíblia é de suma importância, e é isso que vamos ver nesta aula, que tem a ver com a leitura bíblica e com a educação cristã. Ok? Então vamos dar início, continuidade, agora no ponto 3 da nossa aula. Ponto 3 da nossa lição: o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Nós vimos isso lá em Mateus 24:35, onde está escrito que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Vemos isso em 1 Pedro 1:25, onde está escrito que mas a palavra do Senhor permanece para sempre, a primeira parte do versículo. Em suma, a palavra de Deus ela não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. E isso é uma verdade. Eu convido vocês até, aqueles que não conhecem ainda, a assistir um filme que tem o nome A Jornada. E nesse filme, eu vou falar um pouquinho dele aqui rapidinho. Um senhor, um cristão, estava com toda a sua boa intenção querendo escrever um livro. Um livro onde ele falava várias coisas que não se deveriam fazer, mas ele omitia nesse livro o nome de Cristo. E teve um senhor, para ele publicar esse livro, ele precisava de um consenso de um grupo lá. E tinha algumas pessoas, uma meia dúzia de pessoas, não lembro direito, e todos apoiavam, votavam sim para a publicação, menos um, o mais velho deles, até se eu não me engano. E ele não conseguia entender por que aquele homem não queria votar a favor. Mas é que no filme aquele homem tinha se adiantado e visto como que no século XX ou XXI as pessoas estariam. E aí ele é contra e ele faz, depois de muita discussão, ele faz esse escritor, para entender isso, ele adiantar no tempo. E ele chega no tempo adiantado, no século XX, se eu não me engano, e eles eram do século XIX, e ele está numa praça, num certo dia ele vai comprar um lanche para ele comer, ele compra um pãozinho, um suco, aí ele senta no banco da praça para comer, e ele coloca aquilo no banco ali, coloca o copo, coloca o pão em cima do copo e fecha os olhos para agradecer. Aí quando ele termina de agradecer, que ele vira para pegar o lanche dele, cadê o lanche? Aí ele olha para um lado, olha para o outro, ele vê uma menininha correndo com o lanche dele na mão. Aí ele começa a correr atrás. A menininha percebe e tenta se esconder atrás de uma árvore. Mas ele já chega na árvore, está do outro lado da árvore. A menina vai rodando, quando a menina percebe, está de frente com ele. Aí ela fica toda sem jeito. E ele fala: moça, minha jovenzinha, você não sabe que é proibido roubar, que é pecado roubar? Aí ela vira para ele e fala: quem disse? E isso foi um tapa na cara dele, porque o livro dele, ele percebeu então que o livro dele teria mandamentos, mas não teria o nome de quem era que estava mandando, se aquela pessoa tinha autoridade mesmo. Então, nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Falar: isso aqui serve, isso não serve, isso está certo, isso não está. A palavra é reta.
Deus não muda, Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra dele é assim também. E a gente vemos em Isaías 48 que seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus, ela subsiste eternamente, ou seja, ela existe eternamente, ela nunca cairá, ela nunca deixará de ter validade. A escola dominical, ela é multiplicadora de padrão ético-moral da fé cristã. Milhares de pessoas em milhares de localidades todo domingo aprendem um pouco a mais sobre a moral e ética no padrão cristão nas reuniões de ensino. Ela é a maior escola do mundo. Não existe nenhuma rede de educação com tantos alunos como a escola dominical. E Deus seja louvado e glorificado por isso. Então, aqui nós terminamos a primeira parte da nossa revista, né? Aqui num resumo nós podemos dizer que a escola dominical ela é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras, portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual, na pessoa de cada um, quanto coletivo.